Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Vitor Hugo, bolsista do Programa de Residência Pedagógica da Universidade Federal de Uberlândia, e eu vim aqui hoje ajudar a resolução de alguns exercícios do plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, o volume 1, semana 2, cujo tema é racionalidade científica e o eixo temático é teoria do conhecimento. Estudo, claro, na grande matéria de filosofia. Vamos lá, questão 1. O enunciado diz: a ciência deve basear-se naquilo que podemos ver, ouvir e tocar, e não em opiniões pessoais ou fantasias especulativas. Se a observação do mundo for conduzida de uma maneira cuidadosa e isenta, então os fatos estabelecidos dessa maneira constituirão uma base segura e objetiva para a ciência. Assinale a opção correta. A ciência baseia-se em fatos, letra A, abstratos, B, especulativos, C, observáveis, D, imagináveis ou E, sobrenaturais. E aí, pessoal, o que vocês acham? Baseado no que vocês estudaram, leram e aprenderam com seus professores. A letra correta é a letra C, observáveis. Por quê? É a partir da observação da materialidade que está ao nosso redor que o cientista levanta os dados e, claro, identifica o problema que está afetando ele, aquele grupo de pessoas, aquela porção da sociedade, para tentar solucionar, né? Propor uma tese e botar essa tese na prática e ver, né? A validade da sua tese ou não, se ela de fato corresponde à realidade, que ela tem sentido, ou não, né? Se ela é mais uma tese que foi refutada e foi excluída, né? Que também tem seu valor, né? Muito importante, através de muitas teses refutadas que vão se encontrando as teses verdadeiras, válidas, né? Então vamos lá para a questão 2. Um cientista trabalha com a hipótese de que a pressão atmosfera altera o ponto de ebulição da água. Propõe então um experimento que visa medir com precisão a temperatura de fervura da água em diferentes altitudes. Esse experimento tem por objetivo, letra A, avaliar a eficácia dos instrumentos de medição, B, provar que a água ferve sempre a uma temperatura imaginada pelo cientista, C, questionar a variação da pressão atmosférica, ou D, testar a validade de sua validade de trabalho, ou E, questionar o método científico. E aí, pessoal, já dei várias dicas na questão 1 que podem muito bem serem usadas aqui na questão 2, hein? O que vocês acham? O cientista tem uma hipótese e quer testar essa hipótese. Qual vocês acham que é o objetivo? Lembrando, nas características da racionalidade científica, que é a enunciação do problema, você identificar aquele problema na natureza ou na sociedade. 2, a formulação daquela hipótese, né? Através da observação do fato, né? Daquele fenômeno, você identifica tanto o problema quanto os dados que vão te subsidiar para você formular uma hipótese tal, né? Que seria uma solução para aquele problema. A etapa 3 da racionalidade científica é o teste experimental da hipótese. É você evidenciar as características que você colocou na sua hipótese, se elas fazem sentido na realidade, né, na prática, na experiência. E a conclusão, que é a quarta etapa do método científico, que você vai corrigir, concordar completamente ou não, né? Refutar aquela tese, aquela hipótese que você havia formulado inicialmente. Então, por isso que a letra certa para a questão 2 é a D, que o objetivo é testar a validade de sua hipótese de trabalho, né? Que é isso que ele quer ali naquele momento. Ele observou o fenômeno, levantou as variáveis e quer colocar à prova. A questão número 3. O enunciado é grande, hein, gente? Vamos lá.
sem dormir. No início do século XXI, os membros de um grupo de investigadores se infiltraram em vários hospitais psiquiátricos, fazendo-se passar por doentes. Os funcionários dos hospitais pensavam que os investigadores eram doentes como os outros. Apesar de se comportarem com normalidade, descobriram rapidamente que tudo quanto faziam era interpretado pelos médicos como sinal do problema mental inscrito nos formulários de admissão. Por que razão os médicos não perceberam? A experiência revelou algo que o poder de um pressuposto dominante. Uma vez aceita uma hipótese, tudo pode ser interpretado para a apoiar. Quando a ideia de que os pacientes falsos tinham perturbações mentais foi admitida como pressuposto dominante, o seu comportamento não importava. Fizessem o que fizessem, isso seria interpretado de todo modo a adaptar-se ao pressuposto. Com isso, pergunta-se: o pressuposto dominante implicou a aceitação da hipótese de modo, letra A, cego, porque os investigadores se comportavam normalmente, B, experimental, por ter sido verificada por experimentos e análise dos fatos, ou C, parcial, porque os pacientes verdadeiros não foram reconhecidos como falsos, D, prévio, não sendo passível, portanto, de verificação, ou finalmente E, correto, pois de perto nenhuma pessoa é normal. E aí, pessoal, essa tem bem aquela cara de questão do Enem, né? Para vocês já irem treinando, que o ano que vem, né, no terceiro ano do ensino médio, já tem a primeira prova de fogo de vocês, né? O Enem. Então, voltando aqui à nossa questão, o que vocês acham? A ciência, né, ela se caracteriza pelo seu critério crítico, né, de não aceitar como dado nenhuma hipótese que é aventada à pessoa, né? Tudo ela duvida, né, de maneira crítica, mas de maneira crítica, vamos dizer sim, construtiva, baseado no método que é a procura da verdade, o método que eu expus para vocês, a questão 2, né? Então, assim, a ciência é o caminho que exige a investigação, né? Que no caso é o que faltou para os psiquiatras desse hospital descrito na questão 3, né? Eles não observaram o que estava acontecendo de verdade na clínica, né? Não seguiram método científico, seguiram só a burocracia, o que estava escrito ali num pedaço de papel, né? Então, a gente pode afirmar com convicção que eles não foram verdadeiros cientistas, porque eles só trataram burocraticamente da doença que estava descrita sem observar se de fato o paciente tinha aquela doença que estava descrita no prontuário. Ou seja, ele não analisou o fato, ele não formulou uma hipótese baseado nos dados que a realidade dele estava dando ali, né, no que ele via e ouvia, e muito menos colocou a tese a um teste experimental, né, da sua hipótese. Ele só aceitou sem questionar. Então, ele não foi nem um pouco cientista e não seguiu nem um pouco o método científico. Por isso que a letra certa, né, a opção certa para o pressuposto dominante que implicou a aceitação de modo cego, né? Porque os investigadores se comportavam normalmente, sem questionar o que eles estavam vendo, né? Só aceitando passivamente, não seguindo nem um pouco o método científico. Bom, pessoal, por hoje são essas 3 questões que eu gostaria de comentar com vocês, que está proposto também no plano de estudo tutorado. Em breve eu e meus colegas bolsistas vão aparecer por aí para ajudar vocês com várias outras questões. Por fim, eu peço que vocês acessem nossos canais de comunicação, que é o @easyfilo no Instagram e o RP de RP Residência Pedagógica, né? RP Filosofia UFO no YouTube, que é o canal que eu estou falando aqui com vocês hoje e que semanalmente nós vamos voltar a nos falar.
Um abraço para vocês, muito obrigado pela atenção.